Apareceu para mim em março, numa oportunidade de apitar jogos de crianças aí de 10, 12 anos, né, de pequenas ligas aí que o pessoal precisava de árbitro para jogos de final de semana e tudo mais. E eu comecei a pegar gosto por aquilo ali. Comecei a pegar Início da gosto. carreira como árbitro foi bem nessa época aí. Foi exatamente nessa época. Exatamente em março de 2007. Aí comecei a trabalhar ali, jogos, né? São jogos de equipes e isso é uma coisa que é muito legal, cara, porque nós estamos falando de 2007, aí tu volta, eu tava com 21. Aí tu volta 8, 9 anos atrás, eu jogava essas mesmas competições. Eu jogava Sulicamp, Encosta da Serra, torneios que tinham aqui na região, eu jogava elas e 8, 9 anos depois eu tava apitando porque eu precisava de dinheiro para viver, para complementar a renda, para pagar as contas, queria crescer na vida, enfim. E comecei a pegar gosto por aquilo ali. Porque uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, cara, não interessa a área que tu vai trabalhar. Se tu colocar o dinheiro em primeiro lugar, tu tá fadado a um insucesso. Por que tu acha isso, Jonathan? Porque tu tem que gostar. Chega uma hora que cansa, Tu tem que gostar, porque o dinheiro ele vai te mover até um certo ponto. O resto que vai te mover vai ser teu coração. Vai ser tua vontade, seja de ajudar alguém, seja de poder contribuir na vida de alguém de uma maneira de crescimento, de alguma forma, seja no sentido de tu fazer o que tu sai da tua casa todo dia. Ah, que legal, hoje eu tenho a chance de, no caso de vocês, eu tenho a chance de observar garotos e talvez eu consiga contribuir para o crescimento deles, seja de educação, como posso mudar, porque tu lida com vidas ali. Muda a vida da família, às vezes. Muda a vida da família. E a mesma coisa nós no campo de jogo da arbitragem. A responsabilidade é tão grande, que tu imagina o seguinte, não são só 22 que estão jogando, cara. Cara, são dezenas de famílias que estão por trás daquilo ali. Eu posso fazer um atleta ser eliminado de um campeonato por um erro meu e eu posso prejudicar a carreira dele, posso prejudicar a vida da família, talvez do filho, talvez os sonhos do filho que talvez possam ter interrompidos, porque lá em cima da pirâmide um árbitro cometeu um erro que prejudicou o pai dele. Cara, é punk. Tem que ter essa noção, tem que ter essa responsabilidade. Então, em 2007 eu entrei, comecei a gostar. Em agosto comecei o curso de arbitragem e formei em dezembro. E no meio disso eu tive uma perda muito grande que foi meu avô, né? Meu avô que me criou, porque minha mãe trabalhava no shopping em Novo Hamburgo o dia inteiro, numa loja de calçados. Uhum. Então, meu avô me criou, eu perdi ele dia 23 de agosto de 2007. Aquilo foi um baque para mim. Eu estava uns 2 meses no curso e foi um baque muito forte e tudo mais. E, cara, ele sempre falava para mim para estudar. Sempre falava, capricha nos estudos, porque ele era mecânico. E ele achava que ele era mecânico porque ele não teve estudo. Sim. Só que, além de ser um mecânico espetacular, desse um carro para ele montar e desmontar o motor, ele fazia, cara. Espetacular ele era. Ele foi uma pessoa que criou minha mãe e meu tio, criou eu, sustentou a família inteira com aquela mecânica, sim, com aquele trabalho. Ele era uma pessoa extremamente inteligente. Só que na cabeça dele, a pessoa, para ser melhor, ela tinha que estudar. Então ele sempre me incentivou a estudar. Sempre me incentivou a estudar, me levava para a escola, às vezes, quando podia e tal. Sempre me incentivou a estudar. Depois que eu saí do esporte, ele conversou bastante comigo também, né, para focar nos estudos. E ali, em 2007, comecei. Aí tu vai indo. Na Federação Gaúcha, fiz o curso de arbitragem. Tava com 21 anos, né? 21. Pô, começou cedo, né? E aí, cara, eu passei várias vezes de chegar nos campos, o cara fala que eu era o árbitro, o cara... tu é o árbitro? Como assim? É isso que eu não, eu sou o árbitro. Vai jogar ou vai apitar? Agora, o que seria pra ti? Não, eu sou o árbitro do jogo. Não, os árbitros já chegaram, porque os assistentes chegaram no outro carro. Não, os árbitros já chegaram. Não, mas eu sou o árbitro. Ô, Jantas, mas nesse primeiro momento tu já pensava em chegar onde tu tá hoje? Ou era mais ali pensando mais ali, por que eu ia tirar no final do mês para pagar minhas contas, gostava de estar ali naquele ambiente, mas ou você já via tinha um norte assim de sonho, de onde chegar? Eu nunca consegui fazer uma conta de 10 anos. Eu sempre penso que a gente tem que sempre pensar 10 anos à frente. Mas eu tinha um pensamento de 5 anos. Tá. Era uma meta de longo prazo minha, era 5 anos. Então eu pensava assim, hoje eu tô com 21, onde é que eu quero estar daqui a 5 anos? Quem sabe eu quero estar trabalhando aí daqui a pouco num profissional, seja na 2ª divisão do Campeonato Gaúcho, enfim. Então, todos os jogos que eu ia, eu dava 200% de mim. Dava 200%. E tu começa no Sub-15, vai pro 17, vai pro 20, vai tendo oportunidades na Série C do Gauchão. Aí, dia 10 de fevereiro de 2010, eu tava com 4 anos de arbitragem, eu estreiei na 2ª divisão do Gauchão, lá em Garibaldi, uma cidade chamada Garibaldi. Cara, foi uma maior confusão o jogo. O time da casa terminou com 9, perdeu de 1-0 o gol de pênalti. Foi minha estreia. Confusão ali. Cara, foi minha estreia, entendeu? Tudo é aprendizado. Sim.
Não tô dizendo que a gente foi mal no jogo, mas é aprendizado, é uma coisa que me marcou, né? Dia 10 de fevereiro de 2010, então assim, eu lembro direitinho, cara. E o que é que faz a diferença para um árbitro de futebol naquela época que você estava começando ali? Por que tu se destacou assim para chegar já na segunda divisão do Gauchão? O que é que tu fazia? Como é que você se preparava? Eu sempre encarei de forma séria, por exemplo, assim, não que os outros não encarassem, tá? Não é isso, mas assim, quando tu vai pro campo de jogo, cara, tu não pode dar um migué de caminhar. Tu tem que sair dali carregado, tem que sair extenuado, porque o jogador respeita o árbitro que tá correndo, o jogador respeita o árbitro que tá Em cima do lance. em cima do lance. E sempre me destaquei muito por isso, por ter 1,90 m também, a questão da passada ser mais larga, né? A passada grande, o cara poder estar em cima, né? E além de tudo isso, trabalhar muito a questão técnica, né? Sempre fui muito estudar regra, sempre fui muito de olhar jogo, olhava muito o jogo. Eu vivia o futebol muito, assim, 24 horas por dia, assim, assistindo, lendo, vendo lances e olhando grandes árbitros que a gente tivemos no Brasil, servindo de espelhos. E hoje esses mesmos árbitros, alguns eu trabalho, Quem são tuas outros referências? são meus chefes, Quem né? são tuas referências desde aquela época? Eu sempre tive alguns, assim, por exemplo, de árbitros que foram FIFA, por exemplo, assim, referência para mim hoje é Leonardo Gaciba, que é o presidente da Comissão Nacional de Árbitros hoje, né? Ele saiu, já fazem aí uns 9, 10 anos que ele saiu do campo, foi para trabalhar com a televisão, hoje é presidente da Comissão Nacional. Dentro do campo de jogo, Leandro Voaden, um árbitro que para mim, assim, existe um ponto da arbitragem também até o Voaden e depois do Voaden. Ele meio que deu uma revolucionada na maneira de conduzir o jogo, na forma de levar jogador, na forma do jogador respeitar, é um árbitro extremamente respeitado, né? Ele é massa, ele é massa. É legal assistir os jogos dele. Cara, só um ganchinho, tá? E final da Copa Unicinos, 2006. Quem foi meu árbitro? Leandro Voaden. Copa Unicinos 2006. 2006 ele, acho que tava bem no início ali, né? Não, em 2006 ele apitou a final do Gauchão. Cara, que loucura, né? Ele apitou, foi a primeira final do Gauchão dele, e se eu não me engano foi o primeiro Grenal da carreira dele, foi na final. Não sei se tu conhece a Unicinos ali. Bom, deve Sim, conhecer, apitei né? bastante a Copa Unicinos. Apitei final também, tive a oportunidade de apitar final também. Nós e Univar... Qual é a... Unisc lá de Santa Cruz. PUC e Unisc. Teve muitos árbitros, assim, eu poderia te citar inúmeros aqui, eu te citei 2, assim, por terem chego, né, na FIFA e tudo mais. Hoje nós temos grandes árbitros, aqui temos Anderson Daronco, que é um árbitro referência no Brasil inteiro, né, Jean-Pierre Lima, que é um árbitro que não chegou com o escudo da FIFA, mas tem um potencial absurdo de controle de jogo, tem um respeito dos jogadores absurdo, Jean. Isso eu tô te falando só dos gaúchos, tá? Sim. Aí, se fosse entrar numa esfera de fora, tem vários árbitros também de muita qualidade, e eu acho que a escola de árbitros do Brasil, ela tá acima de muitas, mas muitas. Controle de jogo, conhecimento da regra, os árbitros brasileiros são muito inteligentes, Preparação física. preparação física, maturidade para apitar, né? Nós temos vários colegas que eu poderia te citar aí, né? Então, assim, tem colegas também que se formaram comigo, que vieram na batalha comigo também, que serviram de inspiração para mim, Sim. né? Que não são conhecidos. Por uma questão assim mais ética, assim, nem vou falar os nomes, porque, né, eles ainda, alguns são atuantes, outros não, mas assim, são colegas que sempre estiveram do meu lado durante a carreira inteira, ó. Pega o caminho para direita, ó, não faz assim, faz assado. Quando tu tiver no jogo, se tiver tal situação, tu age assim, assado. Então, assim, acho que todo é um processo de aprendizado, né? É difícil o cara citar nome, porque daqui a pouco aqui, eu vou esquecer de alguém, eu vou cometer uma gafe, né? Sim. Mas, Eu não sei nem mas como... todo, assim como jogador, os árbitros também têm seus ídolos, Sim. né? E eu espero trabalhar arduamente, poder sempre fazer o melhor para um dia poder inspirar algum jovem que quer ser árbitro também. É por isso que a gente tá aqui. O Matheus me comentou sobre você e eu descobri o dia desse que você morava no mesmo condomínio que eu. E eu fiquei muito curioso para conversar contigo, porque a gente tem sempre a visão do jogador, né? A gente ali sabe como é que o jogador pensa, mas como é que o árbitro pensa? Como é que funciona a questão da estrutura de arbitragem? Porque é uma coisa que não é profissional. Você não é um profissional, né? Você é um cara autônomo, não é isso? Você é como se fosse uma empresa. É assim que funciona, né? Você é uma empresa que presta serviço para outra empresa. É isso? É mais ou menos por aí? Eu brinquei contigo fora do ar que o árbitro ele costuma ser o empreendedor, né? Porque nós emitimos uma RPA, né? Preenchemos uma RPA de autônomo para atuar nas partidas.
Eu presto serviço para a Federação Gaúcha, né? E também faço parte do quadro nacional já fazem 5 anos. Na Federação vai fazer 15 e no quadro nacional esse é o meu 5º ano. Então, assim, você compra seu tênis, você paga a sua academia, você paga seu nutricionista, você compra seus alimentos. Cara, é um custo alto, ainda mais com o custo das coisas do jeito que estão hoje no Brasil. A gente tem que estar sempre cuidando do corpo, da mente, né? Nós falamos assim, existem 4 pilares na arbitragem, né? Que é o pilar físico, que é tudo isso que eu acabei de falar, que é a questão de treinamento. O pilar técnico, que é o estudo da regra do jogo. Não pode falhar ali. Não pode falhar, cara, porque tu tem que dar o exemplo. O árbitro, ele é o exemplo pro atleta ali. Porque ele é odiado por estar sempre coibindo os erros, mas ele precisa punir com rigor dentro da lei. E educando para que aquilo ali... E educando acima de tudo, principalmente em categoria de base. Perfeito. O jovem até os 20 anos ali ainda tem muita coisa para ele melhorar, ali 17, 15. Cara, e a gente também tá aprendendo. Então, assim, então tem o pilar físico, o pilar técnico, o pilar mental. Você precisa cuidar da sua saúde mental. Arbitrar não é fácil. Arbitrar é muito difícil. Pressão gigantesca. Uma pressão absurda. Interesses políticos, interesses dos clubes, interesse do jogador, né? A questão da carreira dos caras tá em jogo também. Contrato, renovação de contrato deles para eles, né? Se o clube for campeão, vai renovar, não vai renovar. E a questão do pilar social também, né? A pessoa, ela não é porque ela chega em determinado patamar, por exemplo, que ela vai pisar na outra, que ela vai achar que ela é melhor, que... não, eu sou melhor que o fulano, que o Beltrano, eu tenho que estar escalado. Não, às vezes tu não tá escalado, tem um motivo de tu não tá. É porque quem sabe aquele jogo é muito duro pra ti, tu não tá preparado pra aquele jogo ainda. Né? A gente falou isso antes das oportunidades, às vezes tu acha que é, mas não é naquele momento. Quem sabe daqui a 2 anos essa oportunidade vai chegar pra ti, mas ainda não é teu momento e nada acontece por acaso, né? Perfeito. E então essa questão do empreendedorismo